Acusado da morte do pedreiro Amarildo, ex-comandante da UPP da Rocinha, é inocentado em inquérito policial militar. Mais detalhes daqui a pouco. E ainda, a polícia caça tubarão dentro da FIFA, depois da prisão de peixe grande que atuava na venda ilegal de ingressos da Copa. O objetivo é encontrar a fonte dos bilhetes. E por falar no Mundial, hoje já tem mudança no trânsito do Rio por causa dos jogos dessa sexta. Mônica Chagas está lá no Maracanã e tem as informações. Mônica. Eliane, a partir das 5 horas da tarde de hoje vai ser proibido estacionar em 20 ruas aqui ao entorno do Maracanã. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 3 de julho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Escutas telefônicas e fotos mostram as ligações poderosas entre o cambista preso na última terça-feira e integrantes de 3 seleções de futebol. Ele e outras 10 pessoas já estão no presídio de Bangu e 7 ainda estão sendo investigadas. As informações com a Lívia Raik. A quadrilha era investigada há 3 meses. Durante esse tempo, agentes da Paisana circularam aqui, nas imediações do Maracanã. Descobriram cambistas, rastrearam telefones e, por meio das escutas, chegaram ao chefe da máfia, o argelino Mohamadou Lamine. Segundo a polícia, ele tinha contato com as seleções da Argentina, da Espanha e do Brasil. Conseguia ingressos VIPs de federações e jogadores e revendia cada bilhete por R$ 3.500. Integrantes da CBF e da FIFA também são investigados. O filé mignon dos locais dos estádios, de todos os estádios, das 12 arenas, era com ele. Ele organizava festas de luxo para jogadores e distribuía garrafas de uísque feitas de ouro. Em uma gravação telefônica, Lamine fala com um homem não identificado sobre os atletas que ele queria convidar para uma dessas festas. Alô? Tô de caneca. Fala. Robinho eu não consegui falar. O Hernando não vai poder ir porque ele fez treino todos os períodos. Ok? Mohamadou aparece em fotos com Dunga, Romário e Ronaldo. O argelino foi preso na casa do ex-jogador Júnior Baiano. R$ 9.000 essa garrafa de uísque que regava as festinhas aí, né? Com integrantes da FIFA, com jogadores, com todo mundo, né? Todo mundo junto e misturado nesse esquema. Enquanto isso, muita gente na fila para tentar um bilhete para a Copa do Mundo, aquele sonho, porque era isso que esse argelino vendia, sonhos das pessoas. Ele disse que não era cambista, mas não é mesmo cambista. Cambista é aquele ralé que está lá vendendo, procurando seu dinheirinho. Esse aí parece sócio da FIFA. Em nota, a FIFA disse que combate a ação dos cambistas e que colabora com as investigações. Afirma ainda que aguarda informações detalhadas sobre os bilhetes apreendidos para a operação para tomar as providências. Isso a FIFA está falando em nota. Agora, ontem teve coletiva da entidade máxima do futebol e nada foi falado. Vamos esperar então, porque a polícia está à caça desse tubarão dentro da entidade, muita gente envolvida, muito mais gente do que nós imaginamos. É a parte podre do futebol. Novidades no caso Amarildo. O major da UPP da Rocinha, que continua preso acusado do crime, foi inocentado no inquérito policial militar. Quem traz as informações agora pra gente é o Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Ele está absolvido somente na esfera administrativa, não é isso? Bom dia, Liane Borges, é isso mesmo. O Major Edson Santos ele foi absolvido da acusação de ter cometido crime militar no caso do desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza, de 48 anos, em junho do ano passado. Liane, essa absolvição do inquérito da PM não muda a situação atual do militar, que vai continuar respondendo por tortura, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e fraude processual por ter agido em conjunto com os subordinados para coagir testemunhas, Liane Borges. E sobre a decisão do inquérito que foi presidido pelo comandante da PM, o José Luiz Castro, e o corregedor Sidney Camargo, ainda vai passar por uma avaliação do Ministério Público, que atua em conjunto com a Auditoria da Justiça Militar. Tá certo, Eduardo. Entrou aí o porta-voz, olha, esse é o porta-voz da comunicação da PM. Na verdade, o Major Edson Santos foi mostrado na imagem anterior. Então, ele continua, como o Eduardo explicou, na Justiça Comum, respondendo pelo crime. E foi realizada na tarde de ontem, no primeiro tribunal do júri, a última audiência que apura o assassinato do cineasta Eduardo Coutinho pelo próprio filho. Vamos ao vivo com a Mônica Chagas. Ô, Mônica, bom dia. O Daniel Coutinho, o que ele disse ontem durante
durante essa audiência. Ele está preso ainda, né? Bom dia. Bom dia, Eliane. Ele está preso, sim. Daniel de Oliveira Coutinho, ele confirmou ao juiz Fábio Shoa que esfaqueou o pai, o cineasta Eduardo Coutinho, e a mãe Maria Coutinho por impulso. Ele disse que sofre de síndrome do pânico e que raspou a cabeça dias antes de cometer o crime e encontrou uma inscrição do número 666, que besta, né? E que foi tomado por uma obsessão espiritual que seria Satanás. Mas como ele amava muitos pais, ele esperou que os pais estivessem dormindo para atacar os dois. A mãe conseguiu escapar, foi para o banheiro e o pai não conseguiu se defender e acabou morrendo. Ele contou também que dormia dias antes de cometer o crime, de esfaquear os pais. Ele já estava dormindo, já dormia com uma faca ao lado do travesseiro. Agora a justiça aguarda o laudo do exame de sanidade mental de Daniel. Liane. Tá certo, Mônica, obrigada por esses detalhes. O que tudo indica um surto psiquiátrico, mas desde a época do crime já se comentava sobre isso, né? Ele fazia tratamento psiquiátrico e nessas horas não tem muito o que fazer, né? Não tem como prevenir um crime quando uma doença mental está associada. O que dá para fazer é um tratamento, né? Tem que sempre, se você tem um paciente psiquiátrico na sua família, tem que ver se está tomando os remédios direitinho, se está tendo acompanhamento. Às vezes é difícil você pelo SUS conseguir também, mas muitas vezes acontecem, muitas vezes não, é mais raro até crimes desse tipo com conduta relacionada à questão psiquiátrica do que crimes comuns. Então também não precisa ter medo que não é porque seu filho, seu sobrinho, seu parente tem uma doença mental que vai sair matando as pessoas, não. Há mais crimes comuns, muito mais do que pessoas com problema psiquiátrico. A polícia prendeu hoje de madrugada 6 suspeitos de cometerem assaltos na região da Pavuna. Quem conta é o Rafael Paiva. Foi durante uma blitz no bairro da Pavuna, zona norte do Rio, que os policiais do BBVE apreenderam essa pistola calibre 40, um revólver, 3 carregadores, vários celulares e pertences roubados. Todo o material estava em poder de 6 suspeitos, 4 homens e 2 mulheres, sendo que uma delas disse aos PMs que, além de ser menor de idade, também estaria grávida. Ao serem abordados nesse Siena Prata, a chave de um outro veículo foi encontrada em cima do banco. Os policiais então questionaram de onde seria essa chave. Os criminosos confessaram que era de um outro veículo também roubado, abandonado na estrada da Pavuna, a poucos metros da abordagem. Os policiais seguiram para o local e encontraram o Fox branco roubado, que foi encaminhado para a delegacia junto com os suspeitos, e agora ficarão a cargo da justiça. Veja só uma imagem que eu vou mostrar agora. Um telespectador enviou um vídeo onde ele diz ter pago 2 passagens de trem, uma para ele e a outra, acredite, para a mala dele. É isso mesmo que você ouviu, pagou passagem para a mala. O rapaz alega que foi impedido de passar pela roleta com ela. Isso aconteceu no dia 19 de junho, na estação Austin, em Nova Iguaçu. Em nota, a Supervia diz que vai apurar se a conduta do agente de segurança foi inadequada ao abordar o passageiro. Mas a concessionária explica que o funcionário, ao que tudo indica, cumpriu o artigo 52, decreto 1832 do Regulamento dos Transportes Ferroviários e solicitou que o passageiro pagasse 2 passagens, visto que o volume transportado poderia, segundo a Supervia, prejudicar o conforto e a segurança dos demais passageiros e também a operação ferroviária. Pois é, permitido então você cobrar 2 passagens se alguém entrar com uma mala. A Supervia disse ainda que desde o início do ano liberou a entrada de grandes volumes em horário de menor movimento nos trens e em algumas estações. Veja só, você dentro de um avião, você tem um local para colocar pequenos volumes, mas pelo visto no trem, você não tem como fazer isso. Agora, a Supervia também tem que fiscalizar se não é um problema para os passageiros, né? Se isso também não é problema, você andar com muitas pessoas, né? Igual uma lata de sardinha. Isso não tem problema não, Supervia? Só a mala que tem problema? Só se você for com uma bolsa? Agora, se tiver com aquele trem super lotado, aí não é culpa de ninguém, né? A polícia prende esposa, sogra e mais 2 pessoas acusadas de matar um PM em Guaratiba. A mulher pagou R$ 1.300 para mandar matar o marido enquanto ele dormia e ainda usou a própria arma do policial. Isso segundo as investigações. Quem conta essa história pra gente é o repórter Eduardo Oliveira. Ele é forte, assassino!
assassino! Para a polícia, um assassino frio e calculista. Você atirou no policial com a própria arma dele, é isso? Isso. Ela ia me pagar 1.300, disse que o marido dela estava batendo nela e estava ameaçando ela de morte. Planejado pela própria mulher, o crime que parecia ser perfeito deixou pistas e um rastro de evidências. O cachorro não latiu, o carro já estava em posição estratégica, fora da garagem, na rua, cuja chave encontrava-se na caixa do correio. Então foi tudo adredemente combinado para que o homicídio fosse levado a efeito. Quase 40 dias depois do crime, a polícia conseguiu desvendar o mistério que levou à morte do sargento Marco Aurélio da Silva Nascimento, na madrugada do último dia 26 de maio, em Guaratiba, zona oeste do Rio. O PM dormia quando foi atingido com um tiro na nuca. Na época, a esposa simulou um assalto, mas durante as investigações, a polícia descobriu que era tudo mentira. Não teve dúvida nenhuma quando a gente soube que ele tomou esse tiro. Todo mundo sentiu. Porque tinha 2 casas, eu usufruto do filho para ela, que ela pode morar na casa, e tinha a pensão, né? E essa pensão de mais de R$3.000 vai acabar agora em setembro, porque ela vai completar 21 anos. Durante uma operação da Polícia Civil, com apoio de policiais militares do Batalhão de Campo Grande, todos os envolvidos foram localizados e presos, inclusive a viúva, Maria Helena Goulart, de apenas 20 anos. Como é que você sente diante disso? Você sente? Não, péssima, né? Arrependimento bate. Se arrepende? Lógico, com certeza. E agora? As consequências, né? Na delegacia, a Adjan Andrade, também de 20 anos, confirmou que recebeu R$ 1.300 para executar o PM. Com frieza nos olhos, ele disse que usou a própria arma do policial, um revólver calibre 38, para efetuar o disparo mortal. Quantos tiros nele? Um tiro? Ele pensou 2 vezes. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi financeira. Eles teriam matado o policial militar para colocar as mãos em uma casa, um comércio, um carro, além do dinheiro do seguro de vida, já que a própria esposa era beneficiária. Quais vão ser os crimes que eles vão ser iniciados, essas pessoas? Vão responder por homicídio qualificado, né, pelo concurso de agente, pela dificuldade de reação da vítima, pelo porte de arma. Quando você fala de morte de policial militar, você acha logo que é traficante ou então tem algum envolvimento com milícia. A polícia, para capturar esses aí, teve que realmente seguir uma linha de investigação que talvez não fosse a mais comum de se imaginar, né? Esposa, sogra e um pai de santo envolvidos, Eduardo Oliveira. Que coisa, que matéria incrível, impressionante essa relação deles. Bom, impressionante, viu, Liane Borges? E o delegado Roberto Souza, que é o titular lá da delegacia de Guaratiba, ele afirmou que a esposa, a Maria Helena, ela tentou maquiar toda uma situação para se transformar em uma vítima, porque ela informou anteriormente aos policiais que se tratava de que houve uma tentativa de assalto na casa, só que nada foi levado, a chave ficou lá na caixinha do correio, enfim, e no dia seguinte, após a morte do sargento Marco Aurélio, a polícia já desconfiava da esposa, e a partir deste momento eles começaram a rastrear as mensagens do celular que foram passadas pouco antes da morte do sargento Marco Aurélio, entre o Fabrício de Almeida, que é o amante da Maria Helena, e a esposa. Ou seja, a polícia conseguiu desvendar esse mistério e aí chegou aí até na prisão do Adjan Andrade, que é este rapaz que nós estamos vendo aí de branco, um pai de santo, que recebeu a arma 2 dias antes pelas mãos da esposa do policial militar e efetuou aí o disparo que vitimou o sargento da PM. Tá certo, Eduardo, obrigada. Teve que ter muita perspicácia, né? Os investigadores foram bem inteligentes ao interrogar essa mulher dele e todos os envolvidos nisso. Realmente uma linha de investigação que poucos pensariam, né? Se não tiver muita... Já estão acostumados a esse tipo de crime assim, ligado por motivos financeiros, né? As pessoas matam por dinheiro, é incrível. E investigações apontam que a arma usada para matar o dançarino DG é do mesmo tipo da usada por PMs. Deixa eu ver. O inquérito ainda não chegou à autoria do crime, mas investigações revelaram que 2 dos 8 soldados de serviço naquela madrugada fizeram disparos com uma pistola calibre 40, o mesmo tipo de arma que matou o DG. Um dos soldados teria atirado 5 vezes e o outro, que chegou mais próximo do local onde DG foi encontrado morto, teria disparado 11 vezes.
Os policiais já prestaram depoimentos. Todos dizem que no dia tentavam prender 2 traficantes na comunidade. Adalto do Nascimento Gonçalves, o Pitbull, e Clebson Eduardo Souza, o Dudamel. DG foi morto depois de ser atingido pelas costas na madrugada do dia 22 de abril, no Morro Pavãozinho, em Copacabana. O corpo do dançarino foi encontrado dentro de uma creche. Moradores acusaram policiais da UPP. Na época, vários protestos foram feitos para pedir justiça pela morte do jovem. Justiça, meu mano DG! Ele era MC, ele era dançarino, não era bandido, não! O inquérito foi enviado ao Ministério Público com um pedido de prazo para a inclusão do laudo da reprodução simulada, que pode esclarecer a autoria do disparo. A investigação comprovou também que houve uma intensa troca de tiros na madrugada da morte do DG. E num outro caso, a polícia segue as investigações de um assassinato de um empresário aqui no Rio. A arma usada no crime foi encontrada no apartamento da advogada Ieda Martins e do marido, Eduardo Martins. Esse casal, para quem não lembra, é acusado de matar o ex-marido dela em 2005. Roda. Este laudo do Instituto de Criminalística não deixa mais dúvidas. A bala retirada do corpo do empresário José Jair Farias saiu da arma, uma pistola 380 encontrada no guarda-roupa dos acusados. A polícia encontrou ainda um silenciador. Isso os coloca diretamente como autores daquele homicídio. O crime aconteceu no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 2005. 2 dias depois, o casal comprou um apartamento na zona norte de São Paulo, local onde aconteceu a morte do zelador Gesi Lopes, no dia 30 de maio. Isso reforça a tese de que o assassinato do ex-marido de Ieda foi premeditado e por causa de dinheiro. A polícia também trabalha com um fato novo sobre a morte do zelador. 3 semanas antes do assassinato, Ieda teria procurado uma pessoa para assumir a vaga de Gesi, que, segundo ela, estava de saída do prédio. Isso pode colocar a advogada como a mentora do crime. Isso fica claro que já havia uma intenção anterior em tirar o zelador que ali trabalhava. A advogada, que já está presa temporariamente pela morte do ex-marido, deve ser indiciada por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver e posse compartilhada de arma de uso restrito. Agora eu vou falar sobre uma outra reportagem muito interessante do Cabrini. Você vai ver agora um trecho do programa Conexão Repórter, que mostrou a organização dos Black Blocs. Roda. Acabou! Tem que acabar! Fevereiro de 2014. O centro do Rio de Janeiro em explosão social. Protestos contra o reajuste da tarifa de ônibus. O disparo de um rojão. Um homem ferido. Uma imagem que vai ficar na memória. Correria. Desespero. Apreensão. Santiago Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes. A primeira vítima fatal. 2 acusados. Fábio Raposo Barbosa. Vamos quebrar a porta aí. Caio Silva de Souza. Acabam presos. Desde então, mantém o silêncio. Se condenados, a pena pode chegar a 30 anos. Vocês poderiam, por exemplo, cometer assassinatos em nome da causa? Jamais. Então existem limites. Limites que... Existem limites, assim, nesse ponto, a gente jamais vai chegar e matar uma pessoa. Até onde vocês podem chegar em nome da causa? Depende do que for acontecer. Quantos caixas eletrônicos você já destruiu? Em torno de 20 a 25. E você roubou o dinheiro que estava ali? Jamais. Quem financia os Black Blocs? A gente não tem líder ou ninguém nos banca, pelo menos ninguém é bancado. A gente faz o que pode. Cada um ajuda com o que tem. Tem gente que não tem nada e vai mesmo assim para defender as pessoas. Existem informações de que ONGs da Suíça, por exemplo, bancariam os Black Blocs.
Isso é mentira. Eles prometem continuar. Sempre vão se deparar com suas ações e suas contradições. Democrático protestar. Ilegal quebrar a lei. Gaguejou a beça, né, na reportagem. E exclusivo para você, a nossa equipe de reportagem entrevistou o dono do táxi roubado, que atravessou a ponte Rio-Niterói na contramão em alta velocidade. Você lembra? A gente mostrou aqui ontem aquela perseguição, não teve nem perseguição, né? Cinematográfica, o cara andando ali pela ponte Rio-Niterói. E o motorista que vinha atrás flagrou toda a cena, um filme de ação. Mônica Chagas mostra. O táxi passa em alta velocidade ao lado de outros veículos. Que isso, moleque? Que maluco vai bater? Que isso? Bateu. O motorista anda por quilômetros na contramão em plena ponte Rio-Niterói. Maluco, ainda deu prejuízo no outro taxista aí. O show de imprudência continua por todo o trajeto. Que isso, cara? Nos painéis luminosos, os usuários são informados sobre o problema. Mas mesmo assim, o motorista que dirige o táxi bate pelo menos 3 vezes. O táxi que aparece nas imagens é do motorista João Cavalcante Sobrinho, de 65 anos. Ele aguardava por um cliente na rua Almirante Barroso, no centro, quando foi abordado pelo criminoso por volta de 1h da manhã de terça-feira. O taxista reagiu ao assalto. Quando ele gritou, falou que era perdeu, eu queria um pau que estava debaixo do banco, parti para cima dele, ele tomou o pau de mim, aí nisso ele ligou o carro e deu a partida, aí eu me arrastou um pouco, ainda não machuquei o braço. Após roubar o carro, o criminoso pegou a ponte, sentido Niterói, mas desistiu antes de chegar à Praça do Pedágio, fez uma manobra e voltou em direção ao Rio. Por cerca de 10 minutos, ele andou na contramão e depois fugiu pela Avenida Brasil. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Houve perseguição, mas o criminoso conseguiu abandonar o táxi na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Achei que foi um absurdo que ele fazer o que ele fez e ir embora e nada acontecer com ele. Até que ponto chega o desespero do taxista? Ele tem que andar com um pedaço de pau debaixo do banco para tentar se proteger. Em nota, a CCR Ponte disse que acionou a Polícia Rodoviária Federal e deu início a um comboio para evitar colisões frontais. Mas o veículo desrespeitou a sinalização e seguiu sentido Avenida Brasil. Imagina se o bandido ia parar, né? Já a Polícia Rodoviária Federal informou que perseguiu o táxi na ponte, mas o assaltante conseguiu escapar pelo acesso da Avenida Brasil, onde o policiamento fica a cargo do BPVE, o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas, e da Polícia Militar. Já a PM informou que o BPVE não foi acionado para essa ocorrência. Fato é que ele conseguiu escapar. Fez toda essa manobra arriscada, cavalinho de pau na ponte, para tentar fugir e conseguiu. Ontem nós mostramos aqui aquele caso do idoso esfaqueado em Niterói. Hoje você vai ver imagens de outro crime na cidade. Um ônibus foi assaltado, mas um PM reagiu e baleou os 2 bandidos. Um dos bandidos anuncia o assalto na descida da Alameda São Boaventura. Mas o que ele não esperava era a reação de um dos passageiros. Um policial militar à paisana estava no coletivo e atirou contra os 2 criminosos, que revidaram, mas levaram a pior. Feridos, eles conseguiram escapar a pé, próximo ao bairro do Caramujo. Mas ao procurar o hospital foram identificados. Um deles tem 17 anos. O outro, William de Oliveira Coelho, de 19 anos, não resistiu ao ferimento. Outros 2 comparsas também foram detidos. Wallace Coelho de Freitas, de 22 anos, e um menor de idade. Com a prisão desses elementos, o índice de crime desse tipo caiu sensivelmente, né? Em todo o estado, os roubos a ônibus aumentaram 31% no último levantamento em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. A escalada de violência também atinge pedestres, como este idoso que tentou correr de bandidos em Niterói. O funcionário de um quiosque em Boa Viagem leva 15 facadas. O bandido queria a bolsa com o dinheiro do estabelecimento, presa ao corpo do idoso. Apesar dos golpes violentos, ele sobreviveu. A Polícia Civil investiga quadrilhas que agem na região.
Eu preciso ir para um rápido intervalo, mas na volta você vai saber as mudanças no trânsito por causa dos jogos de amanhã. Antes, deixa eu ver as câmeras da 7 Rio rapidinho para você. Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador. Olha só o trânsito intenso, sentido centro, 7 horas e 25 minutos. Em outra câmera, linha vermelha com linha amarela. A gente já percebe que o fluxo também é grande. Pode mudar, a gente não tem mais câmera. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações para você. Já, já. Hoje, a praça é lugar de alegria. Fiz uma matéria e descobri o que existe por trás da Copa. O que existe por trás da Copa? A despensa e a cozinha. Nossos amigos aprontam todas. O que é isso aí, rapaz? Mulher, conhece não? Mulher. Contam cada história. Eu fui no pai de santo e dei um cheque pra ele trazer o meu amor de volta. E trouxe? Não, o cheque voltou. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Porque o Banco do Brasil tem as melhores linhas de crédito para micro e pequena empresa, o Fábio tem capital de giro para contratar mais funcionários para sua confecção. Sabe por que o Banco do Brasil criou o melhor gerenciador financeiro empresarial da internet? Para o Ave ter crédito do melhor jeito, pelo celular, sem sair da sua pousada. Porque é para transformar a vida das pessoas que esse banco existe. Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa. Liberado mais um lote de produtos negociados para a Copa. E tudo tem que sair nesta quinta. Promoção de oitavas de final, Ricardo Eletro. Samsung Galaxy Core Plus 2 chips Android TV digital. É preço de promoção, só 649 em 10 sem juros. Sony Xperia 2 chips, câmera 3 mega 3G e TV para ver os jogos, só 499. LG 4 chips, câmera e MP3. Na promoção, só 199 em 10 sem juros. Só nesta quinta, nem um dia a mais. É um sonho vender Jequiti. Eu vi na TV, eu digo, eu quero isso pra mim. Eu tava divulgando na minha cidade que ia ter uma reunião, vou lá. E daí pra cá, concluí minha faculdade, comprei meu carro. Você tem um sonho, conquista. Aumenta a clientela, busca outro sonho e assim sucessivamente. Tá esperando o quê pra realizar teus sonhos? Seja um consultor ou uma consultora da Jequiti. Sete e 28, amanhã é dia, feriado e Copa do Mundo, olha que beleza. Por isso eu vou conversar com a Mônica Chagas. O Brasil entra em campo contra a Colômbia no Castelão, lá em Fortaleza, mas por aqui também tem jogaço no Maracanã, né, Mônica? E como é que vai ser amanhã para essa partida entre França e Alemanha nos arredores aí do Maracanã? Jogaço mesmo, Liane. França e Alemanha, 1h da tarde aqui, ó, no Maracanã. Mas a partir de hoje, 5 horas da tarde, atenção, 5 horas da tarde, vai ser proibido estacionar em 20 ruas e também avenidas aqui ao entorno do estádio. Amanhã, feriado, como você informou, feriado integral, a partir das 5 horas da manhã, as ruas daqui serão interditadas, como a rua Professor Eurico Rabelo. Só volta a ser liberada 2 horas após a partida. A maior preocupação da Sede Rio, Liane, na verdade, é com a saída dos torcedores daqui que vão seguir para Copacabana, já que o Maracanã, por enquanto, não terão telões aqui no Maracanã para que as pessoas assistam ao jogo do Brasil contra a Colômbia lá em Fortaleza. Então, por conta disso, lá em Copacabana também terão mudanças. 2 vias ali, 2 pistas da Orla serão fechadas entre a Avenida Princesa Isabel e Rua Figueiredo Magalhães. O trânsito vai ser desviado para Barata Ribeiro. Só volta a ser liberado às 9 horas da noite. E são esperados, Liane, mais de 20 mil torcedores no FIFA FanFest amanhã, Liane. Amanhã vai ser mais um dia que vai bombar. Vamos torcer, né? Vamos esperar que a gente consiga passar por mais essa fase. Vou para mais um rápido intervalo, mas antes deixa eu voltar com a Mônica Chagas. Ela vai e volta, né? Ô, menina rápida. Ô, Mônica, antes de você sair, você saiu, voltou, dá a previsão do tempo pra gente, por favor. Mais um dia de sol, Liane, sem previsão de chuva, um pouco de névoa. A mínima de hoje é 16 graus e a máxima de 30 graus. O SBT Rio, amanhã, volta já. Porque o Banco do Brasil tem as melhores linhas de crédito para micro e pequena empresa, o Fábio tem capital de giro para contratar mais funcionários para sua confecção. Sabe por que o Banco do Brasil criou o melhor gerenciador financeiro empresarial da internet? Para o Ave ter crédito do melhor jeito, pelo celular, sem sair da sua pousada. Porque é para transformar a vida das pessoas que esse banco existe. Banco do Brasil,
o banco da micro e pequena empresa. Liberado mais um lote de produtos negociados para a Copa. E tudo tem que sair nesta quinta. Promoção de oitavas de final Ricardo Eletro. Samsung Galaxy Core Plus 2 chips Android TV digital. É preço de promoção. Só 649 em 10 sem juros. Sony Xperia 2 chips, câmera 3 mega 3G e TV para ver os jogos. Só 499. LG 4 chips, câmera e MP3. Na promoção, só 199 em 10 sem juros. Só nesta quinta, nem um dia mais. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles desenvolvam seu potencial desde os primeiros anos, o governo federal, em parceria com as prefeituras, está implantando milhares de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Até o fim do ano, serão mais de 6.000 contratadas. Acesse mec.gov.br e conheça as creches e pré-escolas públicas no seu município. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. 7h31, o Tribunal Regional Federal do Rio trancou a ação penal que responsabilizava 5 militares e um civil pelo atentado à bomba no Rio Centro, em 30 de abril de 1981. Os desembargadores entenderam que o crime prescreveu. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer. Gente, eu fico por aqui. Amanhã estou de folga e quem apresenta o SBT Rio Manhã é o nosso amigo Daniel Penafirme. Tchau, tchau.